de hoje no Conexões Globais, no nosso palco. E agora a gente vai partir para o terceiro debate dessa sexta-feira, que é Movimentos Sociais na Era da Internet. Bom, o uso das mídias sociais na internet por cidadãos, coletivos e movimentos sociais na realização de grandes protestos e também de grandes revoltas vem sendo um marco nesse nosso início de século em todo o mundo. Conectados em rede, nós podemos ser protagonistas, protagonizar grandes movimentos, unir forças, pressionar corporações. Agora, qual o futuro das articulações coletivas horizontais? Nesse diálogo aqui, a gente vai debater sobre as particularidades, limites e potenciais dos coletivos na ação política. Então, vou chamar então os nossos debatedores. Por webconferência, nós temos o espanhol Javier Toré, que é o articulador do 15M, na Espanha. E aqui no palco, eu convido para formar a mesa a Ju Pagu, que é jornalista e ativista digital, integrante da Marcha das Vadias. Cadu Carvalho, do Movimento Massa Crítica e da organização do Fórum Mundial da Bicicleta em Porto Alegre. O Antônio Martins, jornalista e criador do Le Monde Brasil e do Outras Palavras. E a Cláudia Schulz, a branca, do nosso Fora do Eixo. E para mediar esse debate, o Ricardo Oliveira, que é coordenador, que é da coordenação dos pontos de cultura aqui do Rio Grande do Sul. Ricardo, te passo a palavra aí, então. Contigo agora, a casa é sua. Alô. Boa noite a todos e a todas, então. Fechando os diálogos globais de hoje, né? Um prazer aqui receber todos vocês. E vamos começar, né? De pronto, a gente já começa aí o nosso último debate de hoje. Então, Ju, gostaria de passar a palavra para você, para que a gente comece essa discussão. A discussão do momento é movimentos sociais na era da internet. Vamos lá? Muito boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Desculpa, Ju, antes só me deram um toque aqui que tem a questão do Javier Toré, Javier que também já não falei. Pronto, pode chamar. Javier, nos escuta? Oi, sim, olá. Sim. Estamos escutando. Sim, eu escuto perfeitamente. Pode começar então, Javier, 10 minutos para a gente começar o bate-papo aí. Está bom. Bueno, primero quería saludar y las gracias por invitarme a participar. Yo ahora voy a transferir mi portuñol y voy a quitar a mi pantalla porque he metido una presentación, ¿vale? Para que ustedes puedan ver la presentación, no a mí falar. ¿Está bom? Está bem. Javier vai passar algumas apresentações aqui para nós. O pessoal já está passando aí. Mas eso que están viendo ahora no es una web, mas preciso la presentación. O pessoal vai passar a apresentação. Eso no hay una presentación y esas dos webs, mas preciso la presentación. Tá. O pessoal da técnica aí, então, vê a apresentação para nós. Ahora, está bom. Está bem? Pues voy a cortar aquí para que ustedes vean mejor la presentación, ¿está bom? Está bem. Bueno, yo voy a hablar poco, ¿no? Sobre la cosa que pasó en la España, ¿no? Desde el 2011, ¿no? Nós, con un grupo de pesquisadores, hemos hecho una pesquisa sobre el 15M, ¿no? Puede pasar a la segunda Gaby, puede pasar a la segunda slide. El 15M ha sido un movimiento muy especial, ¿no? No es un movimiento social normal, en el sentido de que en el 2011 hubo más de 1,5 millones de personas muy activas en el movimiento, 8,5 millones que participaron y 34 millones que lo apoyaron en 2011, de 47 millones de habitantes, ¿no? Es decir, es un movimiento que ha atravesado la sociedad de una manera muy fuerte. Y en 2012 y en 2013 también tuvo unos índices de apoyo muy fuertes, ¿no? Hasta el 70% de la población. Pasa la siguiente. Es muy importante entender que a veces se ha pensado que el movimiento
de los indignados del 15M nace en las ruas, no en las plazas, pero en realidad el movimiento que creció en años anteriores en Internet, y fue muy importante esta construcción de una masa crítica y tecnológica, ¿no?, que combina una capacidad de intervención a través de Internet que sacó la rúa. Vaya la próxima. Un poco nosotros en la pesquisa que hemos feito tratamos de dar importancia a este concepto que nos falamos de tecnopolítica, que sería un uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la acción, la comunicación y la organización colectiva, ¿no? Sería, no, a nosotros nos gusta hablar que no es la revolución Facebook o Twitter, ¿no?, sino una inteligencia, una capacidad de las personas de organizarse en red para hacer la acción colectiva, ¿no? Puede pasar el próximo. Nos hablamos de que hay una multiplicación de las prácticas tecnopolíticas, en el sentido de que ha habido una utilización masiva por la gente para romper los intermediarios, ¿no? La gente se ha organizado sin organizaciones sociales, ni siquiera movimientos sociales, a través de Internet, a través de sus grupos de Facebook o Twitter, para organizar formas de acción a la calle, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Aquí trato de mostrar con datos, ¿no?, porque en nuestra pesquisa nos hemos tratado de mostrar mucho con datos estas evidencias, ¿no? Por ejemplo, en las primeras manifestaciones desde 2011, la mayoría de la gente, el 82%, se enteró y se involucró en las manifestaciones a través de las redes sociales. Después de las redes humanas, amigos o conocidos, el 36%, y con mucha menor importancia la televisión y los periódicos. Y otro dato también importante es que casi el 90% de las personas que participaron en las primeras movilizaciones tenían Facebook, ¿no? Solo el 6% de los participantes no tenían ninguna red social, ¿vale? Puedes pasar a la siguiente. Otros datos de encuesta que hemos trabajado son las formas de participación. Como podéis ver en ese gráfico, el 96% reconoció haber participado por Facebook, el 66% reconoció haber ido a las manifestaciones o a las asambleas, también mucha gente que participó por Twitter o email o las asambleas de los barrios, ¿no? Entonces, pueden ver, creo que es muy importante ver que hay una hibridación y una muy fuerte entre las prácticas de participación online y offline. Y esta ha sido una de las cosas más importantes del movimiento. ¿Puede pasar a la siguiente? Bueno, muy rápido. Aquí pongo dos fotos de los grupos de Madrid y Barcelona, que fueron de personas que no eran activistas, no se conocían primero, que a través de un proceso de organización en Internet, pero también del Internet, empezó a organizarse por las ciudades, consiguieron mover 130.000 personas en todo el país, ¿no? Al día siguiente, puede pasar al siguiente, ¿no? Podríamos decir que el movimiento tomó, esto es un gráfico de las distintas capas de la realidad. Abajo está la rúa, después está el Facebook, Twitter, distintas capas de ese medio. Un poco lo que sucedió y lo que fuimos capaces de hacer en 2011 fue tener la capacidad de concentrar nuestra influencia sobre las redes sociales, entre los diversos canales, y concentrar toda la energía para pasarla sobre la rúa. Pero también la rúa iba a Internet y a los medios, ¿no? Esta combinación de capas de la comunicación permitió esa fuerza del movimiento, ¿no? ¿Puede pasar? Pero claro, una de las cosas que la gente se pregunta es cómo creció tanto el movimiento, por qué creció tanto el movimiento después de la manifestación y cómo comenzó a Acampada Sol, ¿no? Bueno, aquí es muy importante entender el papel que tuvieron los streamings y las herramientas de comunicación el día después de la manifestación en plaza en todo el país,
un grupo de personas decidió acampar en Plaza del Sol. Al día siguiente fueron reprimidos por la policía y fue grabado y fue streameado en internet, y eso supuso que el día siguiente muchas personas que eran muy afectadas por la violencia policial que hubo en internet fueron a reconquistar Sol, ¿no? Fueron a ocupar la Plaza del Sol, que es la fotografía que fue abajo, ¿no? Puede pasar a la siguiente. A partir de ese momento se dio lo que nos llamamos un contagio tecnológicamente estructurado, es decir, esa conmoción emocional que se circulaba a gran velocidad por las redes se estructuró de una forma autoorganizada, ¿no? A través de los grupos de Facebook y Twitter y de las acampadas, y en muy poco tiempo, sin que hubiera una autoridad central, un liderazgo formado, se generó un proceso de extensión de acampadas que llegó hasta el mismo Brasil y a otras ciudades de España, Europa, y más de una forma autoorganizada, ¿no? Que para nosotros es muy importante entender cómo esta dimensión de autoorganización entre las redes, ¿no? Puede pasar a la siguiente. Una de las preguntas que nos hemos tratado de resolver en la pesquisa que nos hemos feito es cómo se construyen los estados de ánimo, las emociones en las redes, cómo están conectadas y cómo son capaces de movilizar a las personas en torno a unas ideas concretas. Normalmente no se ha dado mucha importancia a las emociones y a las movilizaciones, las cosas que hemos pesquisado demuestran la centralidad de estas emociones en estos movimientos. ¿Puede pasar? Aquí pasa la siguiente. Hay una anécdota que yo gozo mucho de contar, que el día 16 de mayo, el 17, cuando se recuperó Plaza del Sol, estábamos viendo el streaming y la Plaza del Sol se cayó y de un momento empezó a gritar: aquí empieza la revolución. Javier? ¿Hola? Sí. Hola. Sí, continúe. Sí, continúe. Se paró. Bueno, en este momento que toda la plaza falaba el día 17 de mayo, aquí empieza la revolución, y toda la gente estaba viendo por el streaming, fue un momento increíble de emoción que llevó a las personas a organizarse, autoorganizarse e ir a ocupar sus plazas, Entonces nos hemos intentado hacer un trabajo de análisis de estas emociones, Si pasa a la siguiente, podéis ver un gráfico que hemos hecho. Ahora puedes poner la web. Hemos trabajado con un grupo de expertos en análisis de datos, en sentiment analysis, y hemos hecho un análisis. Esa web no, la otra, la de sentimientos. Hay un análisis de esa. Puedes darle al play y avanzarla un poco cerca del 15 de mayo. Esto es un análisis que hemos hecho a través de un dataset de 5 millones de tweets, en los cuales había información vinculada a hashtags vinculados al 15M, al inicio. Y lo que hemos analizado era, a través del contenido de esos tweets, cuáles eran las emociones dominantes del movimiento, Y hemos visto que tanto el empoderamiento como la indignación han sido las emociones más importantes. Y otra cuestión muy interesante que nos hemos visto en el análisis de las emociones de los tweets es que los tweets del 15M, de la explosión del 15M, tienen el doble de carga emocional que los tweets normales. ¿Va? Está bueno. Bueno, si yo le dejo este link para que ustedes puedan ver, y ahí van a ver a partir del 15M cómo puede crecer la viralidad emocional de los tweets, la carga emocional y el alcance de esta red, que es una red que pasa de tener 2.000 nodos antes del 15M a 100.000 en apenas una semana. Bueno, voy a volver a la presentación.
¿Pueden poner la presentación otra vez? Vale, pasa una. Pasa otra. Está bom. Ahora voy a hablar otro de los análisis que hemos feito. Es un análisis del lenguaje, ¿no? Del lenguaje do movimiento, analizando también millones de tweets vinculados a los hashtags más importantes del 15M. Ahí puedes poner la web y darle al play para ver cómo evolucionan el lenguaje de esta mente colectiva. Esa no, la de sentimientos no, la de lenguaje. Sí, ustedes pueden ver aquí cómo, si le das al play, ustedes pueden ver cómo evolucionan, cuáles son las palabras que están conectadas en torno al lenguaje de movimiento, ¿no? Y ustedes pueden ver que cuando más expertos están de 15M, de la explosión del movimiento, el vocabulario de esas palabras se compacta, se cohesiona. Ustedes están viendo la aplicación, cómo se mueven las palabras. Sí, estamos. Bueno, ahí no sé si lo están viendo bien, pero ahí pueden ver cómo evolucionan las palabras clave y cómo se cohesiona el vocabulario del movimiento en torno a fechas clave. Y esto nos ha permitido ver, por un lado, esta cohesión que te muestra cómo muchas personas están hablando de lo mismo en el mismo momento con las mismas palabras, ¿no? Que nos pensamos que es un fenómeno típico de los procesos de revolución o de insubordinación, ¿no? Hay un momento en que la mente colectiva se concentra en una serie de palabras que están conectadas a algunas cuestiones, ¿no? Bueno, voy a volver a la presentación. Después de hablar un poco de lenguaje, voy a ir acabando un poco con algunas otras cosas que hemos visto. Esos 4 gráficos que se están viendo ahí son 4 gráficos de la estructura de la red, de la topología de la red del 15M, no Twitter, previo al 15M, que es el primero que tienen arriba a la izquierda. Después tienen del gráfico de la explosión, de la época del nacimiento del movimiento. Después tienen otro gráfico a la izquierda, abajo, que muestra la emergencia global del movimiento en torno al 15 de octubre, que ya aparecen Occupy Wall Street y otros movimientos globales. Y después el último gráfico es sobre el 12-15M. Bueno, hemos hecho un trabajo en profundidad de análisis de la estructura de la red para comprender por qué ha tenido tanta difusión y por qué ha sido tan potente esta red, ¿no? No voy a explicar mucho, pero si pasas a la siguiente gráfico, podemos ver ahí la comparación entre... Arriba está el gráfico de cómo se relacionan los partidos políticos y cómo se relaciona el movimiento 15M, ¿eh? Si veis arriba, la red de los partidos no tiene interacción entre sí. Es como una red competitiva, ¿no? Frente a nuestra red, que es una red de cooperación entre distintos grupos y distintos movimientos, ¿no? Pasa a la siguiente. Hemos hablado un poco que ha habido una centralidad de las identidades colectivas, ¿no? De los grupos que tenían colectivos en Internet, como fue Democracia Real Ya, que lanzó el movimiento, o Juventud Sin Futuro, una constelación muy fuerte de grupos, de acampadas, que crea como una red muy cohesionada, ¿eh? Y para esto hemos hablado de una idea de un liderazgo, pero un liderazgo temporal y distribuido. No hay un sujeto central que siempre manda en las acciones, sino más bien sería un ecosistema de grupos y redes que pueden organizarse por temas, más que son capaces de organizar trabajo o luchas en común para determinadas fechas, ¿no?
Bueno, yo quería acabar haciendo una pequeña reflexión con la última. Bueno, esta es esto que de falo de. Esto es una gráfica de las 499 cuentas más importantes do 15M en 2011 y 2012. Mas yo quería acabar con una pequeña reflexión sobre el momento que nos encontramos hoy. Voy a poner la última slide. El 2011 ha sido una gran emergencia de la sociedad civil en red, sin partidos políticos, sin sindicatos y creando un espacio social transversal que no se marca a la izquierda a la derecha más reconocida, ¿no? Es un espacio rebelde y transformador, más muy amplio. Más en 2012, el movimiento como tal ha perdido, porque ya no estaban las ruas ni las plazas, aunque hacía manifestaciones, pero la España ha habido un crecimiento increíble de manifestaciones y acciones. Dicen que en 2012 habíamos batido el récord de manifestaciones por habitante. Realmente ha habido una conexión de nuevos sujetos de lucha, de estudiantes, de distintas mareas, que son movimientos ciudadanos por la educación, por la sanidad y por distintos temas. Y ha habido una evolución muy interesante porque se puede decir que han salido muchos hijos o hijas del 15. Ahí pongo algunos de los que creo que son más relevantes y que están de una forma muy... A la izquierda tienen de la marea blanca, que es una marea de más sanidad, que es un movimiento muy fuerte de sanitarios, médicos, usuarios, que tiene un desafío muy fuerte contra la privatización de la sanidad pública, que ahora es uno de los grandes temas en España. La foto de abajo a la izquierda es un movimiento que ha convocado un congreso que ha sido el 25 de septiembre de 2002, donde una convocatoria no internet ha servido a visibilizar un rechazo muy fuerte contra el gobierno y ha habido un bloqueo durante varios días del Parlamento, ¿no? Acciones de rúa muy determinadas, pacíficas, que han sido contestadas de manera muy violenta con el gobierno, que han tenido otra vez 70% de apoyo popular. Bueno, y pues quería poner otro ejemplo para acabar. Ahora hay una discusión bastante fuerte en el movimiento porque los grandes partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, lo que se llama aquí, están en una crisis muy fuerte. Están a ser prácticamente la mitad de las personas que les votan. Y en un movimiento hay cada vez más discusión, la necesidad de un movimiento quien pueda construir nuevas de atacar el espacio electoral. No de dejar el movimiento, sino combinar una dinámica de movimiento en distintos frentes, más también poder atacar las próximas elecciones frente para que este gran movimiento pueda renovar la sociedad, ¿no? Y está uno de los proyectos que ha salido. Hay otros, se llama Partido Futuro. Partido basado en la organización en red, ha sido del 15, que hace un poco de su centralidad el trabajo sobre la democracia en red, ¿no? Sí. Inspirado también ahí en la propuesta del gabinete digital y otras experiencias de democracia digital. Bueno, y con esto no haberles aburrido mucho y espero que haya servido. Sí. Javier, sí. Eso, la apresentación concluiu? Tá bom? Sí, para que possamos passar a palavra. Tá? Nós outros chamamos daqui a pouco para debater. Agora, então, nós passamos aí, vamos agora sim passar a palavra para Ju Pagu, jornalista e ativista digital, integrante da Marcha das Vadias. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar de volta aqui a Porto Alegre. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade. As vezes que eu vim aqui foi pela Capoeira Angola, que me alimenta a alma.
e nos Fóruns Sociais Mundiais de 2001, 2002, 2003. Ali a gente lançou muitas sementes, né? Eu acho que esse encontro de hoje é fruto daquele contexto de bar, né? Como dizem vocês, 10 anos atrás, né? Eu conheci ali a Rádio Livre, eu conheci o Centro de Mídia Independente naqueles anos, e para mim foi muito significativo. Eu venho de Brasília, né? Longe daqui, mas que fica tão perto com a internet, né? E em Brasília a gente costuma dizer que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. O feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. O feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. E a gente diz isso não só em Brasília, a gente diz isso aqui em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo, em Buenos Aires, no Canadá, na Índia. E foi no Canadá que a Marcha das Vadias começou. E, na verdade, eu acho que ela não começou, né? Eu acho que ela deu fôlego ao movimento feminista. Eu acho que a tomada das ruas é uma cultura do feminismo, né? Uma cultura política do feminismo. E a marcha começou porque, em Toronto, no campus da universidade, estavam acontecendo vários estupros. E a polícia local resolveu orientar as mulheres a não saírem nas ruas como vadias para que os estupros não acontecessem. Então, isso é um absurdo, isso é uma cultura de culpabilizar as vítimas pela violência. Então, no mundo todo, em 2010, 2011, eclodiram várias marchas, várias tomadas das ruas pelas mulheres, para combater a violência, para dizer que a culpa do estupro é do estuprador, né, não é das mulheres. E, concomitante com isso, a gente começou a se apropriar das tecnologias, né? Eu fiz uma apresentação, eu queria que, se possível, passar para vocês. É bem tosca, mas eu acho necessário a gente dizer algumas coisas que têm a ver com as culturas políticas do feminismo, né? Uma delas é essa tomada das ruas, a outra diz respeito à tomada da palavra, a tomada... Quando eu digo tomada, gente, eu falo da conquista mesmo, né? A conquista dos imaginários, a conquista dos sentidos, a conquista dos nossos corpos, a conquista das ruas. Não sei... Já está cabeado, se pudesse... A apresentação? Isso. Mas, enquanto isso, vamos conversando, que dialogar é sempre muito bom, né? Foi? Então, o feminismo é essa ideia radical de que as mulheres são gente, né? Existe muita polêmica em cima do nome da Marcha das Vadias, né? A gente costuma dizer que nós nos apropriamos desse nome porque nos demos conta que a palavra usada para se dirigir a nós, mulheres, diante de qualquer atitude de liberdade, sobretudo sexual, se ser livre é ser vadia, somos todas vadias. E que a gente vive em uma sociedade que se escandaliza diante de uma palavra forte, mas não diante da violência. Só em São Paulo acontecem por dia 35 estupros. No Rio de Janeiro são 16. Rio, São Paulo, Minas, Paraná e Pernambuco são os estados onde maior índice de estupros no Brasil. O estupro é um tipo de violência física, um tipo de violência sexual, mas existem vários tipos de violências contra as mulheres, né? Violência psicológica, violência emocional, existem vários tipos de cerceamento e principalmente de invisibilidade. A esse conjunto de violências a gente chama de feminicídio. A Marcha das Vadias são mulheres que têm compromisso em combater o feminicídio. Nós somos a maioria da população e todos os dias mulheres são violentadas. A cada 15 segundos, enquanto a gente conversa aqui, uma mulher é espancada no Brasil. Então, hoje eu vim inspirar e dar boas novas a todas as pessoas aqui presentes, para quem está ouvindo nós pela internet, de que existe um contraponto a isso e que ele está vivo e forte. Na verdade, eu acho que existe há muitos anos, né? E que agora a gente tem esse novo fôlego, que é trazer a tomada das ruas como uma consciência, né? Uma consciência política e uma consciência de empoderamento e de pertencimento. A interface que a gente tem hoje entre as mídias, entre as artes, entre as tecnologias, entre as teorias políticas, ela permite com que a gente construa muito mais empoderamento. E esse empoderamento passa pela relação de nós, mulheres, como produtoras, distribuidoras e consumidoras de bens culturais e de informação. Como produtoras de comunicação e de informação, a gente sabe que a notícia é um produto à venda. E a gente sabe também que os nossos corpos, muitas vezes, são colocados como produto à venda. Então, nós, como mulheres produtoras de informação, de conteúdo, a gente tem um desafio, né, de estar comunicando, tentando fugir desse contexto de sermos um produto à venda.
Existem feminismos e feminismos, e eu tenho muito orgulho de fazer parte de um feminismo que não se vende, sabe? Nós, hoje, na Marcha das Vadias, e eu gostaria muito de deixar claro aqui que a Marcha das Vadias não tem nenhum representante. Quem representa a Marcha das Vadias são as milhares de mulheres que vão ocupar as ruas a partir desse fim de semana. A marcha não tem representantes, a marcha não tem patrões, a marcha não tem partido, a marcha não tem chefes. Esse é um contexto, para mim, que me alegra muito de fazer parte, porque a gente traz uma nova perspectiva de luta social, né? Eu esperei por isso 12 anos. E, em Brasília, especialmente, nós somos centenas de mulheres das mais diversas realidades, nos mais distintos contextos. Nós não somos ativistas experts, nós não somos experts em mídia. Nós somos mulheres que, depois que ocupamos as ruas, atuamos como células revolucionárias nas nossas mais diversas realidades. Nós somos professoras, psicólogas, comerciantes, médicas, delegadas. Existem mulheres nos mais diversos contextos. E o mais interessante é que essa tomada das ruas, ela inspira não só a nossa atuação nos espaços já de ativismo, elas são cotidianas. A gente faz várias outras ações em Brasília, agora falando do meu território, durante todo o ano, né? Nós fazemos oficinas, nós fazemos festas nas ruas, nós fazemos cineclubes, nós fazemos debates, nós fazemos intervenções urbanas. Então, esse levante que a internet proporciona hoje, que é um levante de visibilidade, que é um levante de articulação, porque é inegável a potencialidade das listas de discussões de e-mail, né, para o nosso movimento. E isso qualifica o nosso debate, isso potencializa a nossa força. Então, é inegável que a internet hoje é muito importante. Porém, nós sabemos também que a gente não pode apenas nos deter à internet, né? A gente tem buscado em Brasília cada vez mais se apropriar dos diversos meios, né? Eu fico pensando muito como produtora de conteúdo, nessa necessidade que a gente tem de ter o nosso próprio transmissor, né? Da gente não depender tanto das empresas de telecomunicações, porque essa relação da internet passa por isso, né? Então, eu, há 10 anos, defendo a construção de rádios livres, né? Cada vez mais essa interação. Nós costumamos dizer que o meio é a mensagem, mas cada vez mais eu acredito que nós, mulheres, somos a própria mensagem, né? A nossa subjetividade, os nossos imaginários, a nossa atuação é a mensagem. Então, termos também esses outros meios, como o rádio, como as TVs, e, por que não, as próprias ruas, né? Em Brasília aconteceu um fato muito interessante. A gente fez em novembro, agora, durante os 16 dias de ativismo contra a violência, de combate à violência contra as mulheres, a gente fez uma grafitagem numa área que é uma passagem urbana no centro, onde acontecem muitos casos de violência. A gente, então, ressignificou aquele espaço, né? A gente colocou o grafite, ali veio a Anárquia, 19 grafiteiras do Rio de Janeiro. Foi uma ação bem bacana, coletiva, e com todas as autorizações do poder público. Depois que a gente fez a grafitagem, o governo quer apagar a grafitagem agora e quer colocar a conta para eu pintar tudo de branco na minha pessoa, para que eu pague para apagar um grafite coletivo. E para a gente perceber que, quando a tomada de poder, né, dos meios, da informação, ela acontece sem o cerceamento, sem a interferência política dos poderes públicos ou dos interesses capitalistas, isso incomoda, né? Isso vai ser sempre atacado. Então, eu acho muito grave, nesses 10 anos que se passaram do Fórum Social Mundial até agora, a gente ter conseguido avançar tão pouco na construção de meios mais independentes, né, das rádios livres, das TVs. A gente avançou muito pouco em políticas públicas de comunicação nesse país. A gente assiste agora um retrocesso gigante nas políticas de direitos humanos no país, né? Eu sou de Brasília, eu venho aqui alertá-los desse contexto social grave que a gente enfrenta agora, e do quanto é importante que a gente combata isso com muita coragem e com muita sabedoria e com muita astúcia, porque está dado, está aí, né? Os fundamentalistas religiosos entraram mesmo no poder, e isso tem influenciado muito a nossa atuação como Marcha das Vadias, tem nos incomodado bastante, e isso está reverberando muito nos sites, nos blogs, nas redes sociais. E é inevitável que hoje isso é uma ferramenta a nosso favor, né? Bom, para finalizar, porque eu acho que não tá tão visível, né, as informações. Tem algumas coisas bem legais assim dos nossos
um dos nossos gritos de guerra, tipo, mexeu com uma, mexeu com todas, que são coisas que constroem um novo imaginário, né, de solidariedade, um novo contexto. Na mesa anterior, a Bruna Provazzi falou um pouco sobre a cultura feminista. A gente tem um festival de cultura feminista chamado Mulheres no Volante, que é para visibilizar, empoderar as mulheres, fazer com que as mulheres cada vez mais toquem, dancem, cantem. Esse cartaz eu acho genial. Ele diz o seguinte: em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha, porque ele rompe com esse estereótipo, né, sobre os nossos corpos, os nossos cabelos, né, o que tem valor e o que não tem valor, né? Então, assim, a Marcha das Vadias, ela não é só sobre violência, mas ela traz também todo um contexto de empoderamento, de retomada dos nossos prazeres, né, das nossas atitudes. Tem um cartaz aqui que é muito interessante também, que ele fala que a sociedade se preocupa mais em regrar nossos corpos do que com o crescimento da violência e dos usos de armas no país, né? A gente assistiu em 2010 as eleições para a presidência serem pautadas nos nossos úteros, nos nossos corpos, né? Isso para mim é muito grave, para muitas mulheres também. Então, saber que é grave para mim, para outra e para milhares de outras é muito importante, apesar de que isso, muitas vezes, não encontra um receptor, né? Muitas vezes as pessoas não têm dado visibilidade às nossas questões e nem ao que nós falamos. Mas o que importa é que a gente vai continuar falando, o microfone está aberto e eu vou passar a palavra. Legal, é isso aí. Obrigado, Ju. Isso aí. Então, de pronto, passamos a palavra ao Cadu Carvalho, que está aí falando pelo movimento Massa Crítica e a organização do Fórum Mundial da Bicicleta em Porto Alegre. Bom, boa noite a todos. É realmente um grande prazer estar aqui. Eu vou contar uma historinha assim que me ligaram uns dias atrás, me chamando para participar dessa mesa, e eu fiquei pensando o que eu vou fazer lá. E aí eu comecei a analisar as semelhanças que tinha a Massa Crítica com os movimentos das pessoas que estariam aqui, as diferenças entre eles também. E eu achei que, na verdade, isso aqui nada mais era do que uma massa crítica, do que uma massa crítica sem bicicletas, uma massa crítica estática, mas uma massa crítica de pessoas reunidas. E eu achei que seria muito importante estar aqui para falar das minhas certezas e das minhas dúvidas em relação à massa crítica, não só a massa crítica que acontece nas bicicletas, mas toda essa massa crítica de movimentos que estão surgindo e criando e procurando novas mudanças no mundo. Então, a primeira coisa que eu precisava falar é que, assim como na Marcha das Vadias, a massa crítica não tem representante, a massa crítica não tem organização. Eu não sou nenhum integrante, porque não existe integrante. A massa crítica só acontece na última sexta-feira do mês, e aí em alguns lugares acontece em horários diferentes e tal, mas ele acontece no mundo inteiro. E para explicar um pouquinho mais disso, eu achava que era legal também contar um pouquinho da história, porque em 1992, antes da internet explodir, na verdade que nem existia internet em 92, existia, não, tá certo bem, desculpe. Enfim, eu não me lembro muito bem dessa época. De qualquer maneira, não tinha essa expressão, e um grupo de pessoas decidiu se locomover de um lugar ao outro em São Francisco utilizando as suas bicicletas, e eles perceberam que quando eles estavam juntos, eles eram mais respeitados, e que a relação era diferente, que o espaço público era diferente naquele momento. Então, em vez de eles se sentirem oprimidos percorrendo um espaço que era deles, que eles tinham direito de percorrer, eles passaram a gostar daquilo. E eles falaram: bom, então vamos repetir isso, vamos fazer mais. Como a gente pode fazer? Bom, se a gente fazer numa mesma data, no mesmo horário, saindo do mesmo lugar, a gente pode ter mais gente participando, e quanto mais gente participando, mais legal é. E desde então, pessoas chamam pessoas, que chamam pessoas, que chamam pessoas, e toda a última sexta-feira do mês, em São Francisco e hoje em centenas de cidades espalhadas pelo mundo, acontece a massa crítica.
Tá? Se você for pesquisar no Google, Massa Crítica Porto Alegre, vai ter uma definiçãozinha que eu vou ler aqui agora. Eu peguei um trechinho dela que é: a massa crítica é uma celebração para quebrar a monotonia, mecanicidade e agressividade do trânsito urbano, levando alegria e outros elementos mais humanos, braços, pernas e rostos, ao asfalto. A massa crítica é organizada em forma horizontal, não tem representantes, porta-vozes nem líderes. Ela não tem uma voz, ela tem tantas vozes quanto os participantes, e cada um é livre para levar a manifestação ou a reivindicação que quiser. E isso é o nosso mundo, né? De certa maneira, o que está acontecendo aqui agora é mais ou menos isso. As pessoas estão aqui para discutir e para se manifestar e para trazer as informações que elas acham justas, que elas acham corretas, e essa troca é um espaço muito fantástico, muito rico, né? Em relação à conexão com a internet, aqui em Porto Alegre nós tivemos um fato muito marcante, que foi o atropelamento da massa. Naquele dia, tinham mais ou menos 150 pessoas, isso é o que a gente imagina de quem estava lá. E em questão de... Isso foi na última sexta-feira do mês, na sexta-feira à noite, e depois foi decidido que na terça-feira teria uma manifestação pública em repúdio ao que aconteceu. E nessa manifestação tinham 2.000 pessoas. Num período de tempo tão curto como esse, como seria possível mobilizar tantas pessoas se não fosse a internet, se não fosse as redes sociais, se não fossem os e-mails? E eu vou mais longe, porque no dia que isso aconteceu, a maioria dos comentários que a gente escutava era: o que aconteceu para esse cara fazer isso? Ninguém está vendo o outro lado. E aí surgiram 2 vídeos que foram postados no YouTube, e esses 2 vídeos mostravam uma cena que era inquestionável, que não tinha como as pessoas pegarem e olhar aquilo como uma atitude normal, como uma atitude justa ou justificável. E ainda assim, durante um bom tempo, que a gente via nos comentários, nas notícias e nos noticiários, eram comentários questionando a legalidade ou as pessoas de estarem ali ocupando aquilo naquele momento. É exatamente a mesma coisa que foi narrada com a Marcha das Vadias. Eles culpam a mulher que estava usando uma saia porque um estuprador a estuprou. É um mecanismo doentio que vai aumentando cada dia mais, mas que, por outro lado, vem sendo cada dia mais combatido. A mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é que, mais uma vez, a bicicleta para mim serve como uma metáfora do que acontece no dia a dia. Eu usando a bicicleta diariamente nos meus deslocamentos, eu venho percebendo cada dia mais pessoas usando bicicleta. Assim como cada dia que passa, eu vejo mais pessoas conscientes no mundo, em todas as causas. E essas pessoas, seja nas causas, sejam com as bicicletas nas ruas, elas vão ficando mais visíveis. E as outras pessoas vão ficando mais sensibilizadas com isso, elas começam a compreender um pouco melhor, de maneira geral. Só que isso incomoda aquelas pessoas que eram intolerantes. Então, hoje, o que eu vejo nas ruas e o que eu vejo de maneira geral num panorama é que mais e mais pessoas estão entendendo a importância da bicicleta e dos movimentos sociais da nossa sociedade. E as pessoas que já eram intolerantes estão ficando cada vez mais incomodadas, tanto com as pessoas que estão lutando por seus direitos, estão com as bicicletas na rua, e estão com os movimentos, estão se movimentando, tanto quanto com as pessoas que simplesmente toleram aquilo. Então, a gente tem um trânsito que ele é muito melhor, de certa forma, mas mais perigoso, por outro lado, porque incomoda mais aqueles que já eram incomodados. Obrigado.
Legal. Obrigado, então, Cadu. É isso, acho que a gente está levando uma convergência, né, numa ideia de liberdade mesmo, né? Eu acho que essas duas primeiras falas aí, e a do Javier também, né, a gente está falando de convergência e também está falando de liberdade, né? Mais do que protestar pelos direitos, é pela própria liberdade, né? Então, agora, lembrando que o povo que está aí na internet assistindo e acompanhando pelas redes sociais, podem encaminhar suas perguntas ali no Twitter, né, no Facebook. Daqui a pouco a gente vai passar aqui, assim como o pessoal quiser ir já elaborando as suas perguntas para que a gente consiga fazer esse debate aí. Tá? Então, vamos passar a palavra agora para a Branca, que fala aí pelo Fora do Eixo Porto Alegre. Maravilha, boa noite para todo mundo. Na verdade, muito feliz também por saber que o calcanhar do Brasil cedia um evento como esse. Para a gente é muito importante e a gente sabe o quanto isso é legítimo para nós. Então, muito feliz de estar aqui e também colocando um pouco da experiência enquanto Fora do Eixo. A gente é uma rede de cultura livre e independente brasileira que existe já há 7 anos. E dentro do nosso processo, a gente vem trabalhando dentro desse período. Num primeiro momento, a gente se trabalhou como um circuito cultural, principalmente vinculada à parte de gestão e outras alternativas para a música. E atualmente, já faz alguns anos, que a gente teve uma virada de chave quando a gente passou a se compreender também como um movimento social. E aí, dentro dessa perspectiva, enquanto movimento social, a gente começou também a entender que esse circuito cultural, na verdade, era que dava as bases, os pilares mesmo, os dutos de escoamento de informações, para também gerar sustentabilidade e o movimento social estar aí num campo de inspeção, acompanhamento, manutenção e principalmente de uma transparência do processo que a gente vem desenvolvendo. Então, hoje, somamos mais de 120 pontos espalhados por todo o Brasil, conectando mais de 2.000 pessoas numa busca de uma metodologia de gestão compartilhada e de exercício diário de uma inteligência coletiva. Então, a forma como a gente está colocando aqui, acho que a gente parte de um princípio em que a internet, 5.300 viewers no ao vivo, conexões Legal, globais bombando na nós internet. que fly. E aí, dentro disso, a gente tem esse movimento social, então, avançando e conectando muitas pessoas, né? E, enfim, dentro de uma estrutura que a gente trabalha dentro do Brasil. Mas, como eu falei, assim, a gente deu esses passos enquanto circuito e já há algum tempo, a partir de alguns anseios e provocações que o nosso próprio governo nos trazem inquietações, né? E essas inquietações, acho que já foram até mesmo já ponderadas aqui pelos companheiros que dividem a mesa, né, cada um com a sua especificidade, né, a gente também, no quesito mesmo de uma disputa por políticas públicas mais sólidas, mais condizentes com a realidade dos movimentos sociais. E aí, dentro disso, é que a gente tem essa virada de chave no Fora do Eixo e também começa a trabalhar com o que a gente chama de, na verdade, com duas coisas que a gente chama, que é o pós-rancor e o pós-marca, ou seja, começar a ampliar as nossas conexões e buscar interlocuções, interfaces com outros movimentos sociais, entendendo que a minha única pauta, defender a minha única pauta, ou as pautas que eu tenho, são poucas perto das inúmeras pautas que, por exemplo, Pontos de Cultura, que é uma rede brasileira muito forte, que a gente tem aqui inúmeros representantes, inclusive, e, enfim, inúmeras outras redes, que isso tudo junto, misturado, seria muito interessante e, dessa forma, a gente começa, principalmente na cidade de São Paulo, a tomar as ruas. Essa articulação, ela se dá, logicamente, por meio da internet, né? Quando a gente começa a fazer uma série de provocações, e que a gente chama, né, hoje de memes, e a partir daí fazer um grande compartilhamento e provocar as pessoas a saírem para as ruas e pensar que as praças, qualquer espaço público, ele é nosso por direito, né? É nosso por direito de mulher, é nosso por direito de criança, é nosso direito por homem, por todo mundo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, em São Paulo, e até mesmo com o fato da gente ter o Russomano
disputando o governo de São Paulo, e grande parte dessa cidade e estado não contemplados com essa presença, e ele, inclusive, naquele momento estava ganhando nas porcentagens. A gente faz um forte movimento que se chamou Russomano Não, né? E aí, Amor Sim. E aí a gente vai para as praças mesmo, conseguindo mobilizar mais de 10 mil pessoas, ocupando a Praça Roosevelt, em São Paulo, que é um símbolo muito forte da cultura nessa cidade. E dentro disso, isso só evolui, né? Eu posso citar aqui outros eventos. O último agora foi o Anhangabaú da Felicidade, que tomou outra praça de São Paulo, e que muito mais do que 15 mil pessoas estiveram lá. E aí a gente também tem, na verdade, uma grande confraternização e uma grande disputa por novos imaginários e construção de novos mundos possíveis, colocando toda essa galera na rua. E aí, dentro disso, a gente parte para uma interlocução cada vez mais forte com os movimentos sociais, não só o Fora do Eixo, entendendo que ele só é uma ponta dentro dessa grande e vasto rizoma que a gente tem dentro do país. E também, acho que a gente tem que dar uma ressalva aqui, que cada vez mais a gente está num processo de internacionalização, né? A gente tem aí o Juntos, que é um processo de redes da América Latina, em que hoje, inclusive, tem inúmeras pessoas, conectadas, por exemplo, debatendo governo aberto, descentralização da informação, buscando formas, na verdade, de construir um grande parlamento das culturas, né? E aí, dentro disso, a gente vai entendendo como que a gente consegue conectar cada vez mais essas outras redes e trabalhar com as realidades, principalmente culturais, que cada uma traz, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente hoje vem trabalhando junto com inúmeros movimentos mesmo, nos entendendo como esse grande movimento social das culturas e já se preparando para o que promete ser um dos maiores encontros globais de redes, né? Em São Paulo também, a cidade está se colocando como sede para esse encontro, e aí esse encontro, até vou só passar aqui, se chama Emergência, né? E ele está em 2 pontos, 2 sentidos da palavra, sendo que o primeiro seria o da urgência e o segundo da necessidade de uma ação imediata diante dessa crise sistêmica que a gente tem. Então, dentro disso, o que a gente vem fazendo é fazer uma grande mobilização para que todas as redes do mundo, né, se conectem mesmo, né? A gente, inclusive, está conversando com o pessoal do 15M para isso, e pensando muito nessa tag do que seriam os territórios também, né, as narrativas, as estruturas que a gente vai construindo junto, a capacidade de mobilização, de tomada, entendendo que tudo é um grande equilíbrio, né, que eu acho que isso também é um dos fatores, a necessidade, o ponto-chave é o equilíbrio que a gente tem do uso da internet e dos encontros presenciais, né? Então, o Emergência ele vai vir muito para isso, para a gente estar conseguindo ter essa interlocução e começando a entender, a gente tem convidados que são interessantes estar citando, por exemplo, Eduardo Galeano, o Dalai Lama, Julian Assange, e aí vai, aqui no Brasil, o Lula, Marina Silva, Gilberto Gil, enfim, César Gaviria, e aí, enfim. E aí eu acho que isso é uma das coisas mesmo que a gente tem que estar aqui no Sul, né? Eu acho que também só para colocar um pouco do processo do Sul, que a gente tem a Casa Fora do Eixo aqui, e desde o ano passado a gente vem trabalhando com o Circuito Cone Sul, que é principalmente fomentar esses novos dutos de escoamento mesmo e de conexão com os países que estão aqui muito próximos, né? E aí, dentro disso, quando a gente coloca essa necessidade de proporcionar espaços de vivências, né, de gestão, de compartilhamento de informações, a gente vem buscando fazer esse laboratório diariamente. Legal, obrigado. É isso aí. Então, a gente, para finalizar essa primeira rodada aqui do debate, a gente vai passar a palavra ao Antônio Martins. O Marcelo lembrou bem agora, 5.300 views isso. Então, é isso aí, pessoal, mobilizando, né, pela web aí, e vamos daqui a pouco rodar aqui as perguntas do Twitter, e o pessoal vai preparando as perguntas aí também. Então vamos tocar aí, Antônio Martins. Está com a palavra, Antônio. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui de novo em Porto Alegre,
espaço do Fórum Social Mundial. O tempo é curto. Eu queria compartilhar de uma forma muito sumária, de uma forma quase telegráfica com vocês, algumas reflexões que me inquietam, que tem a ver tanto com a emergência do nosso movimento, quanto com as debilidades e com as necessidades que nós temos de transformar algo que é muito caro para nós, em algo que precisa ser muito compartilhado e muito caro para o conjunto da população. Eu escrevi algumas coisas, a primeira parte eu vou pedir desculpa para vocês para ler, porque é muito sumário para poder compartilhar um número maior de ideias em pouco tempo, e depois eu vou tentar improvisar aqui. Primeira provocação: o pós-capitalismo é possível. Desde a grande mobilização global de Seattle contra a Organização Mundial do Comércio e a mercantilização da vida que ocorreu em 1999, e desde o primeiro Fórum Social Mundial que ocorreu aqui em Porto Alegre em 2001, ou seja, desde a virada desse século, nós vivemos a emergência de uma nova cultura política. Ela recupera elementos das antigas tradições socialista e anarquista, como a luta pela igualdade ou a desconfiança diante do Estado, mas ela vai mais além. Essa nova cultura política vislumbra, talvez pela primeira vez, a possibilidade de enfrentar o sistema hoje hegemônico, o sistema capitalista, desafiando o seu elemento central, que são os valores que o constituem. Nós queremos ir além dos valores que marcaram a chamada modernidade, uma fase da história que começa com o final da Idade Média, com o Iluminismo, e se consolida com a Revolução Industrial. Nós rejeitamos, entre tantos outros valores, por exemplo, a noção de que competir e de que acumular são os impulsos que movem a ação humana, o trabalho humano e a produção coletiva de riquezas. Nós estamos construindo concretamente, o software livre é um exemplo disso, na prática, mecanismos de colaboração, de compartilhamento, de solidariedade, de redistribuição. Nós negamos a ideia de que o ser humano deve conquistar a natureza. Nós preferimos enxergar a natureza não como um recurso a ser consumido, mas como a casa que nós habitamos, o planeta que nós habitamos e precisamos preservar. Nós já não enxergamos a razão e a ciência como fontes únicas de conhecimento do mundo, nem como fontes principais de conhecimento do mundo. Talvez nós concordemos com Eduardo Galeano, que concebeu certa vez a possibilidade de um marxismo mágico, metade emoção, metade razão e uma terceira metade de mistério. Por esse e por muitos outros motivos, nós rechaçamos a ideia de que o Ocidente, berço do racionalismo, tem o direito de iluminar, de conduzir e, sobretudo, de dominar o resto do mundo. Foi esse projeto da dominação ocidental e da razão, que abriu caminho para as cruzadas, para o genocídio das populações indígenas, para a escravidão dos africanos, para a expoliação do seu continente. Nós esboçamos, em lugar desse projeto, a construção de formas de estar no mundo baseadas na diversidade cultural, nos sincretismos, na valorização tanto das grandes conquistas intelectuais do Ocidente, entre elas a noção do indivíduo, quanto de noções como o bem viver dos incas, a antropofagia tupinambá, o compromisso atávico dos africanos com a alegria. Assim como a do branco, nós rejeitamos a supremacia do macho e as ordens familiares monogâmicas e heteronormativas, baseadas em seu poder, no poder do macho. Nós acreditamos e praticamos múltiplas possibilidades de amor, de amizade, de conhecimento recíproco, de sexo, de famílias de amor. Nós duvidamos das formas de democracia baseadas na representação, na transferência, nas urnas,
Nós não identificamos política como exercício de poder sobre os outros, de disputas institucionais bizarras, de privatização do público, de manipulação. Tudo isso leva a construir o que José Saramago chamou, numa carta ao primeiro Fórum Social Mundial, de uma missa laica, uma fachada, que nada revela, e na verdade oculta os mecanismos e os corredores em que se tomam as verdadeiras decisões. Nós queremos como alternativa, nós acreditamos na política, mas nós queremos como alternativa a política como exercício do direito de conhecer o mundo, de conhecer as relações sociais e de transformá-las, não uma vez a cada 2 anos, teclando um dígito numa urna, mas por meio de atitudes e ações que assumimos e adotamos todos os dias. Provocação 2. O mundo está se transformando num lugar muito perigoso. Há grandes déficits nessa nossa nova cultura política. Ela às vezes é narcisista demais. Nós somos narcisistas demais. Basta nós nos olharmos aqui, nos olharmos para nós mesmos nessa reunião. Nós somos muito orgulhosos com razão dos grandes passos que demos em muito pouco tempo, mas não caímos na real, não nos damos conta que eles envolvem uma parcela muito minoritária ainda das sociedades. Nossas iniciativas, o Fórum Social Mundial, as marchas da maconha, as marchas da liberdade, as marchas das vadias, as campanhas em defesa do Código do Florestal, as tomadas simbólicas dos centros das cidades, tendem a exagerar e glorificar demais a nossa própria influência no mundo real. Nós somos muitos, o que é ótimo. Nós temos o peso específico para criar novos coletivos, manifestações, campanhas, mas nós cultivamos ainda a ilusão de que nós somos majoritários, de que a nossa política já se converteu na cultura política de todos. É uma coisa enganadora, amplificada muitas vezes pelo Facebook, onde nós nos encontramos conosco mesmo, onde todo mundo se comunica só com seus iguais. Essa ilusão impede muitas vezes que a gente veja a influência imensa que jogam ideias como a crença no emprego, no trabalho fixo, no salário, na carteira assinada, no progresso, na indústria, no consumo, na sensação de possuir uma geladeira Brastemp, de ter um carro mesmo velhinho, de consumir o arroz Tio João. Esse narcisismo, essa tendência a valorizar demais o que nós fizemos com grande esforço, como se isso fosse o conjunto da consciência social, pode ser desastroso, porque nos impede a enxergar que o mundo continua sendo duro, que o mundo continua sendo, como dizia o nosso amigo que estava cantando antes, um lugar onde a fúria dos impérios romanos continua sustentada, devorando continentes, são milhões de indigentes sob o céu da bandeira estrelada. É um mundo em que há ameaça de privatização de conhecimento, ameaça de privatização dos genes, onde há elementos terríveis como a guerra feita por drones, onde há, exceto em algumas regiões, e nós vivemos em uma delas, um aprofundamento muito grande da desigualdade dos seres humanos, onde algumas conquistas que são essenciais para essa nossa cultura política nova, como a liberdade e a neutralidade da internet, estão ameaçadas todos os dias. Então, é uma tentativa, essa provocação, de fazer um balanço entre a beleza, a força dessa nova cultura política, entre isso que a gente conquistou em pouco tempo. Há 15 anos se dizia que o capitalismo era o destino do ser humano. Hoje em dia, uma parcela ponderável, uma parcela importante das nossas sociedades são muito críticas aos valores essenciais do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos numa situação em que todas as possibilidades e todos os riscos são possíveis. Nós vivemos numa etapa de transição civilizacional, uma etapa
talvez comparável à etapa do final do século romano, ou à etapa do final do feudalismo, onde há possibilidade de uma sociedade organizada em redes, mas há possibilidade também de uma sociedade extremamente controlada, de uma sociedade muito menos democrática, de uma sociedade muito menos compartilhada, de uma sociedade, como diz o Immanuel Wallerstein, pior inclusive do que a sociedade capitalista. A terceira provocação, para concluir, é uma conclamação, é uma provocação para a gente, ponderando esses dois aspectos, pensar em algo que grupos como Fora do Eixo apresentam numa síntese que eu acho muito provisória, mas muito promissora, como a ideia de hackear o Estado. Nós vivemos nós que somos um pouco anteriores, acreditávamos na ideia de tomar o Estado. Percebemos no fracasso do socialismo real que essa ideia é uma ilusão. O Estado tem um sentido próprio. O Estado não pode ser tomado. O Estado representa autoridade, representa valores muito fortes de autoridade. E nós estamos criando condições em que a rede pode organizar de forma diferente, de forma horizontal, de forma radicalmente democrática, algumas funções que a sociedade só podia organizar de forma muito vertical, de forma muito autoritária. Porém, há um período de transição entre essa ideia anterior, entre essa possibilidade de organizar a sociedade verticalmente a partir da autoridade e a construção das nossas redes. E nós vamos viver um período grande nessa fase de transição. Essa fase tem algumas características. Nela, o Estado é um instrumento de opressão, mas o Estado é, ao mesmo tempo, o único espaço onde nós podemos garantir os direitos coletivos. É no Estado que nós garantimos, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. É no Estado que nós garantimos algum sistema de distribuição das riquezas, que nós garantimos mecanismos como a renda básica, que nós garantimos a educação para todos, que nós podemos garantir a saúde para todos, que nós podemos garantir o direito de acesso livre e neutro da internet. Então, uma série de conquistas tem que ser alcançadas nesse Estado. Isso exige uma postura que, ao meu ver, faz muito parte dessa geração, mas que nós precisamos, inclusive, teorizar e defender teoricamente, que é uma postura ao mesmo tempo muito sonhadora. Nós não queremos simplesmente trocar de lugar quem está no poder na sociedade, nós queremos trocar as relações sociais, nós queremos contestar as ideias que organizam essa sociedade. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, ter uma postura muito pragmática, e acho que faz muito parte dessa cultura que está sendo gestada e precisa ser teorizado assim. Quando nós organizamos uma bicicletada, quando nós organizamos uma marcha das vadias, quando nós organizamos um festival, nós não estamos, pela natureza, contestando a ideia do capitalismo, nós estamos inoculando nessas formas como se organiza a sociedade alguns germes, o germe do compartilhamento, o germe da igualdade, o germe da cultura livre, e nós precisamos superar a ideia religiosa, a ideia cristã, de um momento em que a sociedade se transforma completamente, a ideia religiosa da revolução, a ideia que a partir da cultura, da captura do Estado, nós transformamos toda a sociedade, e substituí-la por uma ideia muito mais antropofágica, por uma ideia que admite, reconhece o choque de dois conjuntos de valores, admite que esse choque vai se dar durante muito tempo numa sociedade em que os valores predominantes são os valores capitalistas, são os valores com os quais nós não concordamos, mas valoriza a ideia que nós temos que inocular nessa sociedade, uma ideia que é presente, uma ideia que pode ser cada vez mais compartilhada, cada vez mais comum, que são os novos valores, que são os valores da igualdade, os valores do compartilhamento, os valores da diversidade.
e que por meio desse choque que não é um choque imediato, não é um choque fundamentalista, não é um choque do grande momento da transformação mágica, da transformação religiosa, mas de uma transformação contínua das consciências e das formas de relação, aí sim nós podemos construir um mundo novo que não vai vir de um grande choque, mas vai vir de um conjunto constante de ações cotidianas, como nós fazemos, que nós precisamos valorizar e ver que nela sim estão as grandes possibilidades de transformação. Oh, muito bom, legal, isso aí, muito bom, muito bem. Obrigado, Antônio. Já começou a chegar as perguntas, então, ali ao pessoal da mesa. É possível uma conexão entre todos os movimentos? Pergunta do Elisandro. Tá aberta aí o pessoal que está com o microfone. Vamos olhar as outras, então. Vamos, que daí a gente já faz um bloco. O pessoal já vai respondendo, pegando a palavra aí. Tem mais uma. Vocês consideram os movimentos sociais no Brasil organizados e integrados? Ou existe uma guerra de ego de quem faz o maior? Provocações aí, hein? Há um estopim nas mobilizações grandiosas, como o atropelamento na massa. A queda do Tatu Bola, por exemplo. Como mobilizar sem isso? Pode rodar. É isso aí? São essas 3 perguntas. Então, está aberto aí. Sim, o pessoal está falando aqui para que seja, né, sintético, então, mas está abertas as intervenções aí. Então, eu vou responder como Juliana, né? Não estou respondendo como Marcha das Vadias, vou novamente me localizar o meu lugar de fala. Com relação à possibilidade de interseção entre os movimentos sociais, eu acho super pertinente. A gente está vivendo muito isso na jornada de lutas contra o Feliciano em Brasília. O movimento negro, o movimento da população sexo-diversa, o movimento das mulheres, a gente está todo mundo unido. Com relação a essa outra questão de competição entre movimentos, eu não percebo, não leio por aí. Eu acho que é necessário a gente interagir. E com relação ao boneco do Tatu, aos estopins, sim, retomada das ruas de todas as formas possíveis. A Copa do Mundo está aí. Essa Copa não é uma Copa popular. Eu acho que a gente tem que responder a ela, né? Eu tomei conhecimento agora da luta de vocês aqui. Essa luta ela é sem fronteiras. Acontece do mesmo jeito em Brasília, está acontecendo no Rio. É inaceitável isso e a gente tem que responder nas ruas. Agora eu queria colocar uma questão como Juliana, que para mim assim, eu gostaria muito de pontuar. Eu acredito que... Gostei muito da sua intervenção, Antônio, eu acho que é por aí, mas que muitas vezes como movimento feminista, a gente ainda não consegue avançar nessa questão de como hackear o Estado, sabe? Eu penso que a gente não vai hackear o Estado através dos editais. A Marcha das Vadias não quer, a gente não pretende ser contrapartida de edital nenhum, sabe? A gente não pretende ser risco de mercado para ninguém. A gente não quer o dinheiro da Vale do Rio Doce, a gente não quer o dinheiro do Banco do Brasil. A gente não quer participar de um programa de governo, sabe? Que no fundo só está interessado em poder, um projeto de poder político. A gente não está interessado em tomar as ruas para fazer comícios 2.0, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente dialoga e conversa até determinado ponto. A partir de uma crítica capital, realmente, eu acho que vai divergir. Legal, então, quem gostaria? Eu queria só fazer uma consideração em relação ao estopim. Eu acredito que nós estamos criando novas estruturas realmente. As pessoas estão aprendendo uma série de coisas e se posicionando em situações que antes não aconteciam. Então é natural que aconteçam experiências que nós não tenhamos controle. São situações novas, com pessoas que pensam diferente, que não têm uma coordenação, e eu acho que tudo tem que ser olhado de uma maneira um pouco mais ampla do que ser simplista ao ponto de pegar e olhar o Tatu Bola no chão, ou o fato do Tatu Bola ter caído, ou mesmo a atitude do Ricardo Neis. Eu acho que tudo isso está muito enraizado na nossa sociedade, e o que a gente está plantando é outra história que nós vamos ver o que vai dar. Legal, obrigado, Cadu. Branca? Acredito que enquanto movimentos, a diversidade, ela né, enfim, já foi colocada aqui como essencial. Então, dentro disso, não vejo essas coisas, esses inúmeros movimentos e manifestações como competições, e sim como complementares desse grande processo mesmo que já foi colocado aqui, que a gente está nesse período de transição.
Então, é meio que os passos que vão sendo dados e isso vai agregando a esse histórico para a gente chegar, enfim, a pontos que a gente acha que sejam interessantes. Dentro dessa perspectiva, também não acho que seja... na verdade, acho legítimo, por exemplo, que coletivos e movimentos sociais, enfim, grupos se inscrevam em editais públicos. Aliás, esse recurso é nosso, né? É de todos e ele está aí num campo de disputa, né? Então, eu não vejo nesse sentido assim. Então, eu acabo discordando um pouco com a Ju, porque eu acho que, inclusive, nós, fora do eixo, estamos aí sempre na disputa de inúmeros editais, porque isso fomenta e mantém a cultura viva de inúmeras pontas do nosso país, né? Onde a gente está ali buscando cada vez mais fazer com que isso se mantenha de fato vivo. E isso a gente sabe que não é uma coisa simples quando a gente fala de cultura, né? Então, dentro dessa perspectiva, também acho que tudo que está aí é para ser somado, os campos são de disputa mesmo. Quanto mais espaço a gente toma, mais campo de fala a gente tem, mais capacidade de articulação e de hackeamento do Estado a gente tem, mais capacidade de trabalhar junto a gente tem, mais a nossa esperança a gente alimenta, mais a vontade de a gente estar junto e saber a diferença do outro e respeitar a diferença do outro, porque a gente está falando de movimento social. Então, dentro disso, vale, eu pelo menos, assim, todos os movimentos sociais são convidados a uma grande festa, que é a disputa desses novos imaginários, que é a disputa de novos mundos possíveis, e que esses mundos sejam inteiramente contaminados pela nossa alegria e pela nossa vontade de estar todo o dia fazendo isso. Então, acredito que dentro disso, quanto mais, melhor. Legal, obrigado, Branca. Então, antes de passar aqui para o Antônio, só lembrando que a gente vai ter uma intervenção ainda das perguntas do pessoal aqui. Tá? Quem quiser fazer pergunta, então, já procura. E o Antônio pode... É para responder? Não. Já pode responder, né, Marcelo? Não, Tem uma pergunta? Faça. Não, pode perguntar antes, que daí a gente já fecha tudo... Meu nome é Pedro Henrique Tavares, eu sou representante da Global Voices aqui no Rio Grande do Sul. A Fernanda Canofre também é nossa representante, está ali. A minha pergunta é mais estendida para a Ju, pelo que ela falou da questão feminista, uma questão muito ligada também ao direito homoafetivo. Me preocupa muito ver que as NOEs, que são as grandes responsáveis pelas mudanças, em algumas situações elas ainda estão assumindo pensamentos muito retrógrados. Teve uma questão lá na PUC, agora esses dias, bem séria, de uma manifestação homofóbica nas redes sociais, muito pesada. E isso realmente é preocupante. Assim. Eu acho que essa nova geração, algumas pessoas ainda não aprenderam que respeito não é só dar bom dia. Eu queria perguntar o seguinte, existe uma mentalidade muito conservadora ainda, inclusive na população mais jovem, em virtude de pensamentos anteriores até passados pelos pais, ou de outros meios que elas circulam, ou tu é mais otimista quanto a isso, na verdade? Então, assim, antes da Ju responder, então, o Antônio, que já estava com a palavra aí, e daí já fazer as considerações finais para todos, né, quando a gente passar de novo, fazer as considerações finais aí. Tá bom? Vai lá, Antônio. Não, só comentando o que você falou, eu acho que é preciso avançar muito nisso. Essas denúncias são importantíssimas, mas nós vivemos, no conjunto da sociedade brasileira, uma situação muito mais favorável, inclusive em relação à homofobia, do que nós vivíamos há 10 ou há 15 anos. São conquistas nossas, são conquistas culturais, são conquistas impostas por tanto pelos grupos que defendem seus direitos de livre expressão sexual, quanto pelo conjunto da sociedade. E nós devemos comemorar isso também. Enorme a quantidade de coisas que a gente podia debater. Eu só queria terminar agradecendo de novo o convite, a possibilidade de conversar de novo em Porto Alegre e sugerir que a gente continue executando esse exercício de se autoprovocar. Nós estamos, essa nova cultura política que eu identifico e imagino que é real, estamos construindo novas formas de ver a democracia, a possibilidade de reinventar a democracia. Mas além de construir, além de fazer, eu acho que a nossa ação vai ser muito potencializada se a gente não só refletir,
mas como se a gente, além de refletir, expressar e debater nossos pontos de vista. Às vezes falta um pouco, para a nova cultura política, eu imagino, algumas ideias que faziam parte da antiga cultura política. Examinar a correlação de forças, examinar ideias de tática, de estratégia, não são coisas necessariamente de uma cultura centralizada. Isso era feito pelos partidos políticos antes, e eles representavam o desejo coletivo. Eles não representam e não vão representar mais. Mas isso nos coloca, para nós todos, para nós, gente como as pessoas que estão aqui, a necessidade de construir coletivamente, igualitariamente, horizontalmente, formas de ação política que levem em conta esses elementos. Nós não podemos jogar a criança junto com a água suja do banho da criança. Nós podemos construir uma cultura política horizontal, uma cultura política democrática, uma cultura política da autonomia, da pós-representação, que leve em conta todos esses elementos de correlação de forças, de tática, de estratégia, de etapas para construir a nossa transformação, que a nossa luta é longa. Nós vamos devagar, porque a nossa luta é longa e nós chegaremos. Ricardo, tem uma pergunta. Obrigado, Antônio. Mais uma pergunta ali. A Ju também já está aqui para responder essa pergunta, né? Bom, meu nome é Benhur Pereira, sou um artista que tenho a rua como investigação aqui em Porto Alegre, remanescente dos primeiros Fóruns Social Mundial, que vale ressaltar assim, que eu me identifico com todos esses movimentos, ando de bicicleta diariamente, sou artista que participo do circuito Fora do Eixo e me sinto vadia como ser humano quando às vezes o poder nos exclui, independente se sou homem ou se sou mulher. E quando o Fórum Social Mundial traz em 2001 pessoas do mundo todo para cá, nós artistas descobrimos ali um potencial de reciclagem de opinião e técnica que hoje, 12 anos depois, surte no efeito do nosso trabalho profissional, das novas companhias, os novos grupos que promovem efetivamente o que a arte e a cultura local e universal fazem como agora. Eu estou sentindo um pouco de Fórum Social Mundial aqui, né? Do que vem depois disso. E hoje, 12 anos depois, eu tenho duas questões assim, que não necessariamente seria respondida para a gente não perder muito tempo por todos, mas uma inquietação para que todos possam trazer um pouco da sua opinião de volta. Que é no movimento onde o All-Star, o Converse, aquele tênisinho bacana que o roqueiro usava, na medida que ele potencializa uma força de comportamento de uma geração inteira, ele é comprado pela corporação da Nike para enfraquecer justamente o movimento lá no ponto central da conversa. E a Copa do Mundo pega o Tom Zé para dizer que é a Copa de todos. Mas enfim, nesse ponto é apelar justamente para o que fragiliza em potencial do comportamento ali. Eu queria saber a opinião de vocês, aonde isso pode chegar, aonde a corporação pode ir lá no cerne. E a outra questão é aonde todos esses movimentos poderiam dialogar em suas demandas, que hoje nós percebemos a dificuldade de surgir uma demanda que pudesse contar com todas as iniciativas dialogando na mesma demanda e a dificuldade de diálogo na mesma demanda. Legal. Então, antes de te passar a palavra, só como a gente poderia realmente ficar aqui debatendo muito tempo, o tema, né, todos são muito bons para isso, mas vou pedir que a Ju já faça, responda lá, e depois já faça as considerações finais aí, exemplo, valeu? Isso. Você quer falar? Desculpa. Passa a palavra. Pega. Tá bom. Tem uma pessoa questionando aqui, não, é só porque tem 5 mil e tantas pessoas ouvindo, e aí assim, tem pessoas questionando o fato da gente estar organizado assim. Não, é que eu acho que tem uma coisa, quando a gente começa a falar de horizontalizar, quando a gente começa a pensar em desverticalizar poderes, e essa batalha que a gente tem, onde como é que a gente vai falar de igual para igual, eu já acho que tem um equívoco quando a gente constrói um evento para se discutir tudo isso, botando palco, luz cênica, saca? Quando a gente começa já a destacar coisa como produto e coisa como compradores de produto. Eu começo a pensar, são essas coisas. Entende? Isso são os meus embates.
Eu não preciso dizer meu nome, enfim. Eu tô bêbado, é isso mesmo. Legal, o microfone está aí, a intervenção foi feita. Só sim, que está aqui. Valeu. Isso, a intervenção foi feita, né? E um brinde à liberdade de expressão. Exercida. Né? Um brinde à liberdade de expressão sempre. Sim, a gente tem muitos limites, a gente tem muitos desafios para vencer, para que a gente consiga avançar e não retroceder, né? E o que a gente vê muito hoje é isso que ele falou, existe um retrocesso, né? Em alguns avanços pela liberdade de expressão, as liberdades de sexualidade, as liberdades de gênero. A gente costuma dizer em Brasília, durante a marcha, que a gente vai gritar amanhã bem alto em São Paulo, já fica o convite para todas as vadias que estão em São Paulo e em outras várias cidades, a marcha começa amanhã. Que a cidade é nossa e o corpo é meu. Então, eu vejo a gente dialogar muito com o movimento das bicicletas, por exemplo, né? Assim, a retomada da cidade é super necessária e, como ele disse, andar de bicicleta tem a ver com muitas liberdades. Com relação a essa sua segunda pergunta, né? A gente dialoga muito com vários movimentos do meio ambiente, de várias questões que são intrínsecas, mas principalmente também com o movimento que combate o racismo, que combate a homofobia, a transfobia, a bifobia. Eu acho que a nossa identidade de gênero, e esse é o grande desafio daqui para frente, a gente tem, por exemplo, um deputado que se assume gay pela primeira vez no Brasil, que é o João Willis, né? Ele é assumidamente gay, assumidamente a favor da pauta, isso é histórico, né? A gente está vendo isso hoje. Então, a gente precisa muito entender essa nossa identidade de gênero como uma identidade do nosso país, né? E criar contraculturas para essa cultura dominante. Eu acho que a gente avança por aí. E fica o convite para todo mundo que está aqui para acompanhar a Marcha das Vadias na Redenção, dia 26. Marcharemos até que todas sejamos livres. É isso. Avante. Legal, legal. Cadu? Bom, mais uma vez eu vou agradecer, né? Em relação à fala do Ben-Hur, eu acho fantástica. Realmente acredito que essa junção, essa mobilização está por um triz. Eu acho que o que está acontecendo é um despertar e uma ampliação de horizontes em cada movimento. Cada movimento está conseguindo expandir os seus horizontes e enxergar suas semelhanças. E apesar de concordar com o nosso amigo que essa postura de palco tem uma impressão de separação e segregação, eu fico muito feliz de ver as pessoas participando, das pessoas estarem aqui, discutindo isso e pensando isso e criando novas formas de questionar essa série de coisas que a gente está questionando. Legal, obrigado, Cadu. Branca. Maravilha. Então, como considerações finais, acho que a compreensão mesmo de que o Estado ele não é uma entidade, né? Ele é uma rede de serviço comum. E dentro disso, acho que a gente está aí construindo, enquanto movimentos sociais das culturas, novos espaços, onde inúmeros outros novos movimentos estão aí também avançando e que não está na hora de ser reativo, né? Na verdade, no campo mesmo de a gente ser pró e estar cada vez mais junto na disputa mesmo, na construção desses cenários possíveis. Isso aí, Antônio. Finalizando. Muito obrigado. Vamos fazer uma festa. Noites assim como esta podem nos levar para o tom, como diz o Gilberto Gil. Legal, isso aí. Então, lembrando que o Javier Toré já não está mais conosco, né? Acompanhou uma parte. Muito obrigado aí ao Javier e obrigado a todas e a todos que acompanharam aí. Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigado aos debatedores desse nosso último diálogo. Eu queria convidar todo mundo para ficar para o show do Frank. Mas antes eu preciso dar o serviço de amanhã para quem está em casa acompanhando a gente também pelo nosso site. Bom, amanhã é nosso último dia de conexões aqui na Casa de Cultura e a nossa programação continua. Às 14h a gente tem a mesa O Futuro dos Estados Democráticos na Era da Informação e logo depois, às 16h, nosso debate é Comunicação e Poder na Era da Internet. E o último debate de amanhã e desse Conexões Globais, que acontece por volta das 18h, é a mesa Inclusão Digital e Cybereducação. E no palco do Conexões Culturais de amanhã, os shows começam a partir de 3h30, entre os debates. O primeiro show é com o grupo Alabeoni, às 5h30 é Tonho Croco, quem sobe ao nosso palco. E para encerrar o nosso evento, às 7h30, o Bloco da Laje, que vem para carnavalizar aqui na Travessa dos Cataventos. E quem estiver por perto, então, participe, apareça amanhã aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. E quem estiver longe é só se conectar. E a gente vai estar transmitindo tudo
ao vivo. Lembrando que o Conexões Globais é realizado pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital e também pela Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E conta com apoio, é claro, da Casa de Cultura Mário Quintana, do Gabinete Digital, Procergs e Secretaria-Geral da Presidência da República.